todos que estão aí em casa assistindo as aulas. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo. Hoje vamos dar continuidade aí ao estudo do corpo humano. E hoje vamos estar vendo aí como que funciona e como que é formado o sistema digestório humano e como que acontece a digestão. O que é a digestão? Antes de falarmos certinho, sobre as partes do sistema digestório, vamos ver o que é a digestão. É a transformação dos alimentos em moléculas menores para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Acontece em um tubo chamado tubo digestório. Então, digestão é a quebra das moléculas dos alimentos em moléculas pequenas, menores, possibilitando assim que esses nutrientes, que esse alimento seja absorvido pelo tubo digestório para ser distribuído por todo o corpo. Então essa é a finalidade do tubo digestório, fazer a digestão dos alimentos. Olha que imagem linda, Aqui está dizendo que o tubo digestório começa na boca e termina no ânus. Então é na boca onde vai começar aí os processos digestivos, e vai terminar com a saída das fezes, dos restos do que não foi absorvido pelo organismo, no ânus. Então o tubo digestório tem início na boca e termina no ânus. Tipo de digestão. Temos dois tipos de digestão. A digestão mecânica, que é a quebra dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos, e a digestão química, que é a transformação das moléculas maiores em moléculas menores através de reações químicas. Então é importante vocês lembrarem aí, para a hora da prova, das provas de vocês, para o Enem, para os vestibulares, que existem dois tipos básicos de digestão. Digestão mecânica é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. O que é movimentos peristálticos? São os movimentos que o estômago e as vísceras vão fazer, movimentos involuntários desses músculos que vão fazer, ajudando aí na digestão, na quebra mecânica. E a digestão química nada mais é do que a reação aí, transformação das moléculas grandes de alimento em moléculas menores através de reações químicas. Na digestão química acontece porque temos os sucos digestórios. Então nós vamos ter basicamente aí 3 sucos digestórios atuando na digestão química. O suco gástrico, que é produzido no nosso estômago, a bile, que é produzida no fígado, e o suco entérico, que é produzido no intestino. A maioria dos sucos digestórios contém enzimas digestórias. As enzimas são proteínas que são capazes de digerir, ou seja, de quebrar determinado tipo de alimento. Então é importante vocês lembrarem aí que o suco gástrico é produzido no estômago, que a bile é produzida no fígado e que o suco entérico é produzido no intestino. E esses sucos digestórios são enzimas que nada mais são do que proteínas que vão quebrar um determinado tipo de alimento. Vamos ver agora as partes do sistema digestório. Então, o tubo digestório, ao tubo digestório estão ligados órgãos e glândulas que participam da digestão. Ele apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E aí os órgãos anexos, as glândulas anexas que vão estar ligadas ao sistema digestório. A digestão começa na boca. Então, onde vai dar seu início da digestão é na nossa boca. Boca, que é um órgão formado aí por várias partes, lábios, língua, as amígdalas, a úvula e os dentes, que vão estar participando aí no processo digestivo. Na boca também temos 3 pares de glândulas salivares que produzem a saliva. Aqui estão as 3
pares de glândulas salivares, que vão auxiliar na mastigação, né? Que vão estar lançando a saliva, que contém enzimas digestivas. Em seguida, a cavidade oral ou cavidade bucal, né? Logo abaixo dela temos a faringe. Dela o alimento vai para o esôfago. Mas como o alimento não vai para o sistema respiratório? Porque nós temos aqui a ação, né, da nossa epiglote, que vai fazer a separação entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Quando nós estamos engolindo, a epiglote fecha o sistema respiratório e abre o sistema digestório. E o alimento vai para dentro do sistema digestório graças à ação desse órgãozinho aqui chamado de epiglote. O alimento passa da faringe ao esôfago. E o esôfago empurra o alimento através de um movimento chamado movimento peristáltico ou peristaltismo, que é nada mais é do que a contração desse esôfago empurrando aí os nutrientes para dentro do estômago. O estômago é um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado. É como uma bolsa de parede musculosa e oca. Sua função principal é a digestão de alimentos proteicos. Então as proteínas, né, a carne, principalmente a carne, as carnes são digeridas dentro do estômago. O estômago pode guardar quase 1,5 litro de comida. As células de sua parede interior produzem o suco gástrico. Então quem vai produzir o suco gástrico são as próprias células do estômago, que vai secretar esse suco dentro do estômago para fazer a digestão aí das proteínas. O estômago comunica-se ao intestino delgado através de um orifício chamado piloro. Então aqui está esse orifício, né, que é o piloro, que vai estar comunicando, né, ligando aí o estômago com o intestino delgado. Lembrando que esse alimento, ao chegar no estômago, não passa direto, né, para o intestino delgado. Ele vai ficar um tempo, algumas horas aqui dentro, sendo misturado com o suco digestório, ocorrendo a digestão. Só após acontecer esse processo que o piloro vai se relaxar, que ele vai abrir o estômago, vai fazer movimentos peristálticos, empurrando esses alimentos, né, para o intestino delgado. A maior parte do intestino a maior parte da digestão e absorção vai estar ocorrendo no intestino delgado. O intestino delgado é um intestino fino, né, formado por vísceras finas. Ele é formado por 3 partes principais: duodeno, jejuno e íleo. Também temos 2 glândulas anexas ao intestino delgado. Temos aí, no caso, o fígado, que é a maior glândula do corpo humano, está aqui o fígado, que vai estar lançando a bile no intestino delgado, e o pâncreas, que também vai estar lançando enzimas, né, pancreáticas dentro do intestino delgado. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Depois ela é jogada no duodeno por um ducto. O pâncreas produz o suco pancreático, que também é jogado no duodeno através de um ducto. Além disso, ele produz também hormônios, né, como a insulina. As células do intestino delgado produzem o suco intestinal ou suco entérico. No intestino delgado, durante cerca de 3 horas, os alimentos são sujeitos a movimentos intestinais que facilitam não só a sua mistura com o suco pancreático, a bile ao suco intestinal, mas também a sua deslocação ao longo daquele órgão. Então, os alimentos vão ficar algumas horas, né, cerca de 3 horas dentro do intestino delgado, passando aí por processos de movimentos peristálticos, misturando, né, esses alimentos ao suco intestinal ou suco entérico. Mede cerca de 1,5 m a 2 metros. Tem as seguintes partes. Agora aqui nós já estamos falando aqui, né, do intestino grosso. O intestino grosso vai medir cerca
de 1,5 m a 2 e vai ser dividido em seco, colo e reto e ânus. Tem como função a absorção de água, formar e acumular e eliminar as fezes no processo de defecção. Então aqui já nesse intestino grosso vai ocorrer principalmente a absorção de água, a formação das fezes e a eliminação dessas para o meio através do ânus. É desse modo aqui que fica alojado, né, o nosso intestino, os nossos órgãos do intestino, do nosso sistema digestório dentro do nosso abdômen. Algumas curiosidades. O tubo digestório tem cerca de 9 metros. A parede interna de todo o tubo digestório é revestida por uma camada especial chamada de mucosa. O esôfago, canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre os pulmões e atrás do coração e atravessa a musculatura do diafragma que separa o tórax do abdômen. O bolo alimentar leva de 5 a 10 segundos para percorrê-lo. Apesar de estarem protegidos por uma densa camada de muco, né, as células da mucosa estomacal são continuamente lesadas e mortas pela ação do suco gástrico. Por isso a mucosa está sempre sendo regenerada. Estima-se que nossa superfície estomacal seja totalmente reconstituída a cada 3 dias. A parede do intestino delgado é revestida internamente por numerosas vilosidades intestinais. Vilosidades essas que vão aumentar aí a área de contato com os nutrientes. No intestino grosso, bactérias produzem vitaminas do complexo B e vitamina K. O fígado pesa cerca de 1,5 kg no homem adulto e na mulher adulta entre 1.200 e 1.400 quilos. Tem cor vermelho amarronzada. Aqui eu tenho alguns alimentos, né, e o tempo de digestão que vai levar para acontecer a digestão desses nutrientes. Sorvete de fruta em torno de 5 minutos, copo de leite 1h30, o prato de macarronada 2 horas, salada verde 2 horas, filé de carne vermelha 2 horas, copo de refrigerante 2 horas, porção de peixe 2 horas, fatia de torta de morango em torno de 2 horas, arroz e feijão 3 horas, o hambúrguer, né, de 3 a 4 horas, porção de linguiça em torno de 6 horas, um prato de feijoada de 6 a 8 horas, uma porção de bacon em torno de 12 horas que vai levar para ser feita essa digestão. Aqui um resumo, né, dos principais nutrientes e suas enzimas digestórias. Então eu tenho aqui o tipo de molécula, é quebrado pelas enzimas e resulta em tal substância. Então o amido vai ser quebrado pela amilase e vai resultar aí na glicose. As proteínas são quebradas pela proteases e vai resultar aí os aminoácidos. Os lipídios são quebrados pelas lipases e vai liberar gliceróis e ácidos graxos. Agora aqui embaixo os açúcares, né? Sacarose, quebrado pela sacarase, forma glicose. A lactose é quebrado pela lactase e vai formar também a glicose. A frutose é quebrado pelas frutases, também resulta em glicose. A maltose é quebrado pelas maltases e vão estar aí resultando tudo, né, em glicose, que é um açúcar mais simples, uma molécula menor que vai ser absorvido pelo intestino. Agora vamos ver a ação do os sucos digestórios, onde ele é produzido, o local que vai atuar e quais enzimas que ele contém. A saliva é produzida nas glândulas salivares, localizado, né, vai começar a atuar na boca e possui aí amilase salivar. O suco gástrico é produzido no estômago, vai atuar no estômago e possui pepsina ou protease. O suco entérico é produzido no intestino delgado, vai atuar no intestino delgado e possui sacarase, lactase e maltase. O suco pancreático é produzido no pâncreas,
atua no intestino delgado, possui tripsina, que é uma protease, possui amilase pancreática e lipase pancreática. A bile é produzida no fígado, atua no intestino delgado e não é formado, né, por enzimas. É formado basicamente por sais, alguns sais minerais que vão emulsificar a gordura, né? A ação dele é emulsificar a gordura no intestino delgado. Tudo bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de boa valia para vocês, e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.